Antes de você acompanhar o próximo programa da Memory, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News, curta a página, siga a gente. Obrigado a você que sempre curte a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva, é de graça, você vai gostar. Tem o nosso Instagram, News Memory, que você segue e fica por dentro das notícias. O nosso Twitter com o M tweetando. E o nosso site atualizado, memoryavance.blogspot.com. memoryavance.blogspot.com. É a Memory. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Olá, boa noite. O Doc News está começando. E nós vamos começar agora falando sobre as principais informações que repercutiram durante a semana. Você acompanha aqui no Doc News. E vamos começar com uma informação falando sobre celebridades no Doc News. Latino segue sua carreira musical atualmente, com diversos shows marcados e presenças VIPs. Mas parece que o cantor já decidiu quando irá encerrar a sua carreira. Durante a entrevista cedida ao jornal O Dia, Latino avisou que irá parar em 2021. Aspas para o cantor: "Meu último show de Réveillon pode ser dia 31/12 de 2021. Deu. Até lá eu pretendo montar alguma coisa diferente para mim. Pensa em fazer outras coisas na vida", afirmou. "Tenho o sonho de trabalhar para causas humanitárias. Claro que virão outros projetos como empresário. Será uma nova fase para mim. Não decidi ainda", fecha aspas, disse ele. É que o cantor latino pretende encerrar a sua carreira. E tudo indica que será no final de 2021. Doc News Esporte. O excesso de gastos começa a se tornar uma ameaça para o Manchester City, que até o ano passado era o clube com maior poder financeiro do mundo, segundo o relatório anual da Solskjaer Harris. Quase ao mesmo tempo em que os Citizens perderam os primeiros postos para Paris Saint-Germain, a equipe inglesa se depara com uma decisão divulgada nesta sexta-feira, dia 14, que exclui as competições da UEFA das duas próximas temporadas. Isto porque, conforme informa o próprio site da UEFA, o City teria violado regulamentos da entidade. Segundo a CFCB, Câmara Adjudicatória do Organismo de Controle Financeiro dos Clubes da UEFA, o órgão presidido por José da Cunha Rodrigues considerou que o clube também não contribuiu com as investigações e o notificou sobre a decisão de excluir a participação nas competições da UEFA nas próximas duas temporadas, 2020-2021 e 2021-2022, além de pagar uma multa de 30 milhões de euros. A acusação da CFCB é a de que o clube inglês exagerou sua receita de patrocínio em suas cotas e nas informações de equilíbrio enviadas à UEFA entre 2012 e 2016. Especialistas, inclusive, acreditam que a agremiação perdeu o primeiro lugar do posto de maior poderio financeiro justamente por causa do crescimento de sua dívida. A decisão ainda pode ser revertida, já que o clube tem o direito de apelar ao TAS, Tribunal de Arbitragem do Esporte.
Em nota oficial, o Manchester City afirmou estar decepcionado, mas não surpreso com o anúncio de hoje, considerando o julgamento parcial movido inteiramente pela UEFA. O clube adiantou que vai recorrer da decisão da CFCB. Aspas. Este é um caso iniciado pela UEFA, processado pela UEFA e julgado pela UEFA. Com esse processo prejudicial encerrado, o clube adotará um julgamento imparcial o mais rápido possível e, portanto, em primeira instância, iniciará os procedimentos com o Tribunal de Arbitragem do Esporte na primeira oportunidade. Doc News. News em Foco. Uma menina de 3 anos morreu na madrugada de hoje, depois de sofrer um acidente enquanto brincava com a irmã em um parquinho no bairro Generoso Ponque, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a 420 quilômetros de Campo Grande. Estela Vitória Lopes da Conceição teve um traumatismo craniano após ser atingida por um escorregador de madeira instalado na praça. O objeto, que tinha cerca de 2 metros de altura, caiu sobre a cabeça dela e ainda atingiu a irmã da menina de raspão. Ambas brincavam à noite em um balanço do parquinho. Estela estava em pé, empurrando a irmã quando o escorregador se desprendeu e as atingiu. De acordo com uma pessoa da família da menina, que prefere não se identificar, as crianças sequer teriam encostado no brinquedo antes dele cair. A mãe da vítima acredita que o escorregador, que também apresentava problemas de manutenção, se soltou sozinho, já que no momento do acidente, nenhuma outra criança estava perto dele. Procurada pela reportagem, a assessoria da Prefeitura de Corumbá não se manifestou até o momento. No entanto, em nota publicada no site oficial, o órgão afirma que a praça do bairro Generoso Ponce será interditada e um processo foi instaurado para apurar responsabilidades em relação à manutenção do brinquedo. Doc News. Cinema. Laura Anders, Sam Neill e Jeff Goldblum não são os únicos a terem seus retornos confirmados para Jurassic World 3. De acordo com o relatório oficial de Collider, Osmar Sais, o Barry e Jake Johnson, Laurie já são os mais recentes confirmados para a grande conclusão da revitalização da franquia. A dupla esteve presente em Jurassic World, o mundo dos dinossauros, mas não havia retornado da sequência. Novamente dirigido por Colin Trevorrow, o filme contará mais uma vez com os protagonistas Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, responsáveis por conduzir a trama desde o primeiro filme. A trilogia, iniciada em 2015, será finalizada com o roteiro de Emily Carmichael, Círculo de Fogo e A Revolta. Dare, Nell e Goldblum também estrelaram o longa original de 1993, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, dirigido por Steven Spielberg. Jurassic World 3 tem lançamento previsto para 10 de junho de 2021. Doc News. Religião com política. O presidente Jair Bolsonaro criticou a mensagem divulgada pelo Papa Francisco na última quarta-feira, dia 12, em favor da proteção da Amazônia e afirmou que a floresta é nossa. A declaração rebate a publicação do Pontífice, em que diz, aspas, sonho como uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos ativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida, fecha aspas. Hashtag Querida Amazônia. Para Bolsonaro, no entanto, a Amazônia é nossa. Não é como o Papa tuitou ontem, não, tá? A declaração foi dada no mesmo dia em que o Papa recebeu o Vaticano o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Bolsonaro não chegou a comentar o encontro. Ontem, dia 13, em sua tradicional transmissão ao vivo no Facebook, o presidente brasileiro citou o novo Conselho Nacional da Amazônia Legal e ressaltou que o objetivo é demonstrar que existe uma preocupação do país com a região. Aspas, foi criado nessa semana um conselho que visa proteger, preservar e desenvolver nossa Amazônia, o que é muito importante. Adotar medidas preventivas contra qualquer ação que não esteja de acordo com as leis brasileiras. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro.
Bolsonaro também explicou que a iniciativa visa mostrar para o mundo que estamos preocupados com a Amazônia. Doc News. Astronomia. Uma notícia do site Memória Avance. Um asteroide maior do que a estrutura do mundo se aproxima do planeta Terra com uma velocidade superior a 54 mil km por hora. A informação foi confirmada pela NASA. Felizmente, o asteroide vai passar distante de nós por alguns quilômetros de distância. É esperado que o colossal rocha espacial passe a pelo menos 5 milhões de quilômetros de distância. De acordo com o International Business Times, o Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, a NASA identificou que um asteroide potencialmente perigoso poderia se aproximar de interseção com o caminho do nosso planeta no dia 15 de fevereiro de 2020. O horário seria às 8 horas e 15 minutos da manhã, horário de Brasília. Um asteroide dessa magnitude, se colidisse de fato com a Terra, poderia desencadear o inverno nuclear, além de eventos de extinção em massa. Que News. Celebridades. Milton Gonçalves está internado na unidade neurointensiva do Hospital Samaritano desde segunda-feira, dia 10. A unidade de saúde informou foi iniciada a diminuição da sedação por uma avaliação neurológica. Após um AVC, acidente vascular cerebral isquímico, o ator Milton Gonçalves, de 86 anos, respirava com auxílio de ventilação mecânica no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca, zona norte do Rio, conforme o boletim divulgado nesta quinta-feira. Ele foi internado na unidade desta segunda-feira, dia 10. A unidade de saúde informou que foi iniciada a diminuição da sedação para uma avaliação neurológica. O estado de saúde de Milton é estável e inspira cuidados. Doc News. Política. Após a fala do estilista e já folclórico Paulo Guedes sobre a alta do dólar e o escândalo de domésticas indo à Disney, a empresa SimplyPay anunciou um sorteio para rebater o início. A empresa informou no Instagram que está organizando o sorteio de um cartão de R$7 mil para uma empregada doméstica ir à Disney. Segundo informações da revista Fórum, destaca que, de acordo com o SimplyPay, o valor é suficiente para ir e voltar para Orlando de avião em baixa temporada, se hospedar em um hotel de 3 estrelas durante 4 dias e visitar um parque da Disney, com um acompanhante, dólar a R$1,80 ou R$4,35. A SimplyPay te leva de graça para a Disney mesmo assim, diz o anúncio. A matéria ainda informa que as inscrições ficarão abertas até o dia 31 de março e pode participar qualquer funcionário doméstico que tenha trabalhado com carteira assinada nos últimos 12 meses. O valor contido no cartão também pode ser utilizado para outras compras, caso o sorteado não tenha interesse na viagem. Doc News. Política. A aprovação do governo de Jair Bolsonaro se mantém estável. Sua reprovação caiu e, se as eleições fossem hoje, o presidente largaria na frente em todos os cenários. É o que mostra o levantamento realizado pela consultoria política Atlas Político entre os dias 7 e 9 de fevereiro. A pesquisa aponta que, até o momento, os principais rivais de Bolsonaro são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-juiz Sérgio Moro. Sem o petista, o ministro da Justiça na disputa, o atual presidente aparece com 41% das intenções de voto, com larga distância entre o segundo colocado, o apresentador Luciano Huck, sem partido, com 14% dos votos. Através deles estão o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, com 13%, e o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 2,5%. A quantidade de eleitores indecisos ou que declararam voto branco ou nulo é expressiva. Chegando a 27%, o percentual é muito próximo da realidade dos presidenciáveis de 2018.
quando essa faixa do eleitorado bateu 30%. Por outro lado, as abstenções diminuem de forma significativa quando Lula e Moro entram na disputa. Neste cenário, o total de votos brancos, nulos e indecisos fica em 9%. Bolsonaro e Lula brigam pelo primeiro lugar com 32% e 28% das intenções de voto. Respectivamente, Moro, que tem refutado oficialmente qualquer intenção de disputar a presidência como rival do atual presidente, segue logo atrás com 20%, seguido de Huck, 6%, Dino, 3%, Dória, 0,6%. A pesquisa foi realizada na internet via convites randomizados com 2.000 pessoas, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2%, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, segundo os pesquisadores dessa primeira série de nome do presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Não foi incluído para poder delimitar o número de cenários. O cenário em que Lula disputa a eleição é meramente hipotético hoje. Condenado em segunda instância no processo do triplex, mesmo solto desde novembro, o petista não pode se candidatar, já que se enquadra na lei da ficha limpa. Seus advogados, no entanto, tentam anular a condenação, questionando a atuação do então juiz Sérgio Moro no caso. O pedido começou a ser julgado no Supremo Tribunal Federal do ano passado, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Caso a maioria dos ministros do STF decida que Moro atuou de forma parcial, a condenação do ex-presidente no caso do triplex volta à estaca zero, retornando para a primeira instância. Nesse caso, Lula deixaria de ser ficha suja e estaria livre para se candidatar. Em linhas gerais, a pesquisa do Atlas Político e agora mostra os cenários bastante parecidos com o de 2018. Naquele ano, o PT lançou o candidato enquanto o petista ainda estava preso. Os levantamentos mostravam que eles lideravam com folga todos os cenários, mas impedido de disputar. O ex-presidente acabou substituído no último instante do prazo para o registro de candidaturas pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. As sessões de voto no candidato de Lula despencaram, mas ainda assim Haddad foi para segundo turno. Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos contra 44% do ex-prefeito paulistano. Esse cenário se repete nessa pesquisa. Se o segundo turno das eleições fosse hoje, o candidato apoiado por Lula, qualquer que fosse ele, também ficaria em segundo lugar, nos dois cenários criados pelos pesquisadores. Contra Jair Bolsonaro, 45%, alguém apoiado por Lula teria 35% dos votos. O percentual indicado pelo petista permanece parecido 36%, quando a disputa é contra Sérgio Moro. O que muda, no entanto, é que o ministro ganharia com mais folga, com 54% dos votos. O levantamento também mediu a aprovação do governo Bolsonaro, que se manteve estável de acordo com a margem de erro. 29% agora, contra 27% em novembro de 2019. Enquanto isso, a reprovação registrou uma queda de 5 pontos percentuais, de 42% em novembro para 37% agora. O otimismo com a gestão Bolsonaro também se reflete sobre as expectativas para a economia. Metade da população diz acreditar que a situação econômica do país deve melhorar nos próximos 6 meses. Ainda houve uma ligeira melhora na percepção sobre a criminalidade e a corrupção. 30% dos brasileiros dizem acreditar que a criminalidade está diminuindo, contra 27% em novembro do ano passado, e 26% disseram mesmo sobre a corrupção, contra 17% em novembro. O ciclo de deterioração do ministro Sérgio Moro, observado desde as revelações dos diálogos entre ele e os procuradores da Lava Jato pelo The Intercept Brasil, também parece que está se revertendo. A aprovação do ex-juiz cresceu 6% de novembro para cá, batendo 54%. Em maio do ano passado, no entanto, ele era avaliado positivamente por 60% dos entrevistados. No mês seguinte, as mensagens começaram a ser reveladas. As reportagens de diversos veículos, dentre eles o El País, e a aprovação de Moro chegou a cair para 50%. A pesquisa também avaliou a imagem de outros políticos e personalidades junto aos entrevistados. Enquanto Moro lidera
O ranking dos que tiveram maior avaliação positiva, 54%, seguido de Bolsonaro, 43%, e Paulo Guedes, 43%. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, aparece com maior índice de avaliação negativa, 66%, seguido de João Dória, 64%, e Fernando Haddad, 59%. Doc News. Contexto histórico. Isabel Ribeiro partiu muito cedo, com apenas 48 anos de idade, mas sua breve passagem pelo mundo rendeu uma sólida carreira, fazendo de Isabel uma das atrizes mais talentosas do cinema, teatro e televisão brasileira. Frederica Isabel Iatti Ribeiro nasceu em São Paulo no dia 8 de julho de 1941. Isabel sonhava em ser médica, mas precisou abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a família, que eram imigrantes poloneses. O teatro surgiu em sua vida por acaso, quando fazia um curso de política estudantil, e em 1962 ela estreou nos palcos da peça A Bruxinha que Queria Ser Boa. O lendário diretor Augusto Boal levou para o elenco do Teatro Arena, onde ela atuou em diversas peças importantes na década de 60. Em 1967, ela estreou no cinema atuando em 3 filmes: Todas as Mulheres do Mundo, 1967, Garota de Ipanema, também em 1967, e El ABC del Amor, também em 1967. Nos anos seguintes, ela seria uma das mais atuantes atrizes do cinema brasileiro, participando de diversos filmes, incluindo obras importantes como Asilo, Muito Louco, de 1970, Os Herdeiros, 1970, São Bernardo, 1971, Toda Nudez Será Castigada, 1973, Condenados, 1975, Coronel Delmiro Gouveia, 1977, Coronel e o Lobisomem, 1979, Parceiros de Aventura, 1980, O Menino Arco-Íris, 1982, Feliz Ano Velho, 1987, e Bésame Mútuo, 1987, que acabou sendo seu último trabalho no cinema. Isabel Ribeiro, na década de 70, ingressou na televisão, atuando nas novelas da TV Tupi. Na emissora atuou em Toninho, ou Twin Rocks, 1970, A Selvagem, em 1971, e Tempo de Viver, em 72. Na Rede Globo, fez o Rebu, em 74, O Noviço, em 75, O Grito, em 75, Duas Vidas, 76, Sem Lenço, Sem Documento, 77, e Sinal de Alerta, 78. A Volta de Tupi, atuou em Gaivotas, 79, na Inacabada de Aqua, Uma História de Amor, em 1980. Essa última não teve final, pois a emissora acabou fechando. Escrita por Rubens Evaldo Filho. Um elenco de texto foram levados ao ar pela TV Bandeirantes. Com o nome de Um Homem Muito Especial, 1980, Isabel Ribeiro também esteve no elenco. Ainda atuou em Amor é Nosso, 81, Sol de Verão, 82, Parabéns Pra Você, 83, Champanhe, 83, Que Anarquistas, Graças a Deus, 84. Em 1987, quando gravava a novela Helena na TV Manchete, descobriu que tinha um tumor no seio. Isabel Ribeiro, que foi casada com o ator Altair Lima, faleceu em vítima de câncer de mama em 13 de fevereiro de 1990, com apenas 48 anos de idade. Doc News Acervo. A maior enchente da história de São Paulo aconteceu em 1929, no centro da cidade. A data foi tão marcante que uma placa de bronze indicando a altura em que chegou a água do rio Tietê foi instalada na rua Porto Seguro da Luz. O episódio, ocorrido há 88 anos, mudou a relação do paulistano com a água. As pessoas que foram atingidas tinham botes em casa a partir daí, disse a historiadora Mayra Rosen. Aspas. Houve perda de muitos objetos, então essa relação de casa inundada passa a ser diferente ali. Fecha aspas. Ao longo dos anos,
as pessoas foram aprendendo a lidar com as enchentes. É só reparar na quantidade de casas na cidade que são protegidas por comportas. Uma das alternativas para amenizar o impacto das cheias em áreas urbanas são os piscinões. A capital possui 22. O número, porém, não é suficiente. Basta lembrar os alagamentos após o temporal que atingiu o Grande São Paulo há algumas semanas. Um estudo feito em 2012 pelo governo do estado no plano diretor da bacia do Alto Tietê recomenda a construção de vários piscinões. Segundo especialistas, os piscinões não bastam apenas. Na Zona Oeste, só para segurar o rio Aricanduva são 8 piscinões. O rio corta toda a região, onde a população cresceu 40% em 30 anos. Aí mesmo, com vários reservatórios quando chove, muito é bem comum haver alagamentos. Os moradores admitem que antes dos piscinões a situação era pior, mas sofrem ter que dar bom dia e boa noite para o vizinho indesejável. São Paulo acabou virando ao refém dos temporais e da necessidade de construir 2 piscinões. A cidade assumiu esse risco quando enjaulou os rios debaixo do asfalto e ocupou 2 várzeas. Construir mais piscinões custa caro. Para reflorestar parte da cidade, são necessárias grandes áreas disponíveis, uma raridade. Uma coisa, porém, não exclui a outra. Enquanto nada disso acontece, a solução para diminuir os estragos causados pelas enchentes pode ser mais simples. Doc News. E o Doc News termina agora. Para maiores informações, você acessa Memory News no Facebook. Se você ainda não acessou, curta a página, vocês vão gostar. Informação, prestação de serviço, esporte com credibilidade e muita notícia para você. Acesse o Memory Avance, memoryavance.blogspot.com, o nosso blog. Acesse o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva, é de graça, você vai gostar. Tem o Instagram, o News Memory, e o M tweetando no Twitter. Siga a gente nas 2 plataformas. A todos um ótimo domingo, um bom início de semana e até a próxima. Esse é o Doc News. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory está contigo. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Vem aí, Doc News. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você.